começando mais um episódio do podcast Femininas. E hoje a minha convidada é maravilhosa. Vim contar aqui a história dela, porque ela é uma jovem, mas é uma jovem super esforçada, com a maturidade ímpar. De Passos de Camaragibe para o mundo, Andresa Monteiro. Seja bem-vinda, minha amiga. Oi, minha gente. Oi, Blade. Eu tô com vergonha. Tá com vergonha? Não acredito, com vergonha. Eu sou vergonhosa, muito, muito vergonhosa. Ainda que não pareça e ainda que o que eu faça não mostre que eu seja vergonhosa, mas eu sou muito, muito vergonhosa. Gente, ela é a moça que faz tudo do Passo. Associa Passos de Camaragibe com a Andresa. E ela está tímida, não tô acreditando. Será que é a poltrona rosa que deixa ela com vergonha? Daqui a pouco ela vai se soltando, só tem nós duas aqui. Esses momentos de meninas, para que a gente possa contar aí um pouquinho da sua história. Então, eu que estou feliz, estou muito feliz em recebê-la. Eu tenho certeza, como vamos fechar o mês de abril com o tema Vivendo o Propósito, eu tenho certeza que para tudo, né, Andresa, tem um propósito. E estamos aqui para fazer isso, né? Isso. Viver esse propósito. Viver o propósito de Deus, os propósitos, né? Porque Verdade. são muitos. É verdade. Então, vamos lá. Vamos aqui já agradecer, já começamos o nosso episódio, mas eu quero pedir a você, dê o seu like, compartilha muito, chama aí todas as meninas para conhecer o melhor podcast da região norte, podcast Femininas. E esse mês de maio que já está iniciando, o mês de maio tem novidade aqui, Mulheres que Levantam Mulheres, aqui na nossa cidade, São Luís do Quitunda, vai ter um projeto lindo para nós mulheres estarmos juntas aí, compartilhando momentos, levantando mais uma amiga. Então, toda sexta-feira, a partir das 18 horas, tem vídeo novo lá no nosso canal. Não perde tempo. Já quero agradecer aqui também aos meus parceiros, Atacarejo Santo Antônio, Clínica Medicar, Copac, Camaragibe, da minha amiga Ilva Dantas, Rômulo Dantas, minha amiga Joélida, que dá aquele show no cabelo, Ponto do Crédito. E hoje aqui vestindo essa saia maravilhosa de Animal Print, que tá com tudo, da Closet da Anne, minha amiga Closet da Anne, Deus abençoe você. Agradecer também aqui minha amiga parceira do estúdio, que ela mudou o nome, né, Beniel? Esse estúdio agora... Estúdio Jussiana Souza, minha amiga Jus, que estava com saudade dessa make. Meus parceiros aqui, Ibs Cardoso, do Estúdio Easy Base, Benielson da fotografia e o meu sorriso de bilhões, minha gente, da clínica L Odonto, não pode faltar. Então, é isso. Então, agradecer a você que tem compartilhado, entrado, comentado. Chama mais uma amiga e vem pra cá pro podcast Femininas. E hoje aqui recebendo o que eu chamava de Andressa, minha gente. Andressa. E ela nunca me corrigiu. Quem tem o costume de corrigir meu nome sempre é a minha mãe. Porque as pessoas com frequência me chamam de Andressa. Mas até no meu nome tem a língua portuguesa. Meu nome é Andresa com um S. O nome dela é Andresa. Com um S. Andresa de quê? Andresa Ingrid Monteiro de Lima. Menina, tá vendo que importante. Gente, ela é professora. Ela é... Eu trabalho também com administração. Sim. Eu sou gestora estratégica de pessoas no setor público e trabalho também com recursos humanos. Gente, só isso. Só isso. E não tem tempo, é o dia todinho trabalhando, né, Andressa? Não tem tempo, ainda à noite, ainda tem culto, ainda tem a vida particular dela, né? Está solteira, mas vocês não se empolguem, viu, meninos? O coração da Andresa não está tão disponível assim, né, Andresa? Não. Não está disponível. É solteira, super independente, tá tudo certo, nada errado. E eu quero descobrir quem é essa menina mulher, porque ao mesmo tempo que é nova, 24 anos, já tem uma experiência, uma maturidade, uma força extraordinária. Então aí, quem é a Andresa Monteiro? Assim, eu costumo falar o seguinte, que para falar das outras pessoas é bem mais fácil do que falar de si. Mas eu sempre dou ênfase que a Andresa é uma menina. Eu sou uma menina vestida de mulher. Porque na medida em que eu tenho 24 anos,
Eu sempre falo, no auge da minha maturidade ou imaturidade. Isso vai depender muito do ponto de vista das pessoas. Mas hoje eu digo que é maturidade em alguns quesitos e maturidade em outros quesitos. Eu, professora, filha de professora e filha de um mecânico. Para mim, ele é o melhor. O melhor, o melhor. Mas muito, muito, muito sonhadora, apaixonada pela área da educação e também teatro. Tem irmãos? Tenho 4 irmãos e eu costumo falar que uma das minhas irmãs, que é a minha irmã mais velha, ela além de ser minha irmã de sangue, também ela é minha irmã de alma. A gente se conecta muito, 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 muito. Nós somos muito conectadas. Além dos meus irmãos, eu também tenho 2 sobrinhas, que são as minhas paixões, além dos vários filhos. Porque os meus alunos são os meus filhos, mas também tem 5 que eles me consideram mesmo como mãe. Para tudo que eles vão fazer na vida, me pedem conselho. Até para sair, me pedem também. Às vezes, quando eu tenho um que hoje ele é o meu xodó. Ele, para onde ele vai, aí ele manda mensagem: mãe, eu posso ir? Aí às vezes vai: eu não quero ir para a escola. Eu digo, e ele é meu aluno também. Eu digo: você vai sim. Quer sair? Sai, mas também tem que estudar. Se quer uma coisa, também tem que querer a outra. Eu sempre carreguei isso comigo. Mas, além do mais, além disso aí, existem, porque nós somos a construção. Não é só. É uma pessoa com a construção de várias outras lá atrás. Sim. Existe a Andresa que pouquíssimas pessoas conhecem, que é justamente a Andresa que vive, digamos que só. Porque eu gosto dessa minha parte. Eu não chamo de solidão, eu chamo de solitude. Eu sou apaixonada pela minha própria companhia. Quando eu não estou trabalhando, porque assim, eu saio de manhã de casa, quando eu venho chegar, não tem mais hora. Aí eu moro sozinha. E eu tenho por obrigação, isso já é de mim. Eu saio, trabalho. Quando eu chego entre 10, 10 e meia, às vezes 11 horas, já cheguei bem mais tarde. Mas eu tenho que fazer todas as coisas de casa. Eu tenho que deixar tudo, absolutamente tudo organizado. Gosto de muita organização. E depois é o meu momento comigo. Ouvir música, ler livros, que eu sou apaixonada por leitura, e ler também a Bíblia. E antes de dormir, aí vem o meu momento com Deus, a questão de oração, que eu sou muito, 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 muito apegada a isso. É o que me dá ânimo, me dá gás para dar continuidade a tudo que eu vier fazer no dia seguinte. E todos os dias também, antes de sair, eu tenho que assistir um programa que eu assisto, que é o Café com Destino. Vamos dar ênfase a ele, Thiago Brunet. Ele. Meu Deus! Eu tenho que assistir, aí escuto também música e faço uma breve leitura de um capítulo da Bíblia. Isso já são hábitos que fazem parte da minha rotina diária. Antes, quando eu malhava, foco, né? Que hoje eu acabei desregulando um pouco. Eu acordava entre 4h40 da manhã e 5 horas, ia malhar. Aí chegava, fazia tudo isso, me arrumava, ia trabalhar. Pronto. Só Deus saber a hora que eu iria chegar em casa. Mas, assim, as pessoas, o mundo, ele nos veem, não é só comigo, porque isso não acontece só com a Andresa, isso acontece com absolutamente todo mundo. A gente tem uma mania de pré-julgamento, que é julgar sem antes mesmo conhecer. Isso é uma mania muito feia que o ser humano tem. As pessoas olham os bônus, mas não olham os sacrifícios que a gente faz, o que a gente tem que abdicar, abrir mão para ter. Porque para ser, para estar, para fazer a construção da Andresa, de quem eu sou hoje é o quê? Abril de 2023. Em abril de 2022 eu não era essa pessoa. Um ano se passou e foi um ano de construção. Eu agreguei valores, eu errei, mas eu também aprendi. Porque a gente aprende muito no erro. A gente deveria não se fosse no mundo ideal, a gente iria aprender no amor, mas a gente aprende muito no erro. Verdade. Mas isso também é bom. Isso é bom. Os erros, eles são necessários para
para fazer parte da nossa construção, do nosso eu. E é sempre bom também olhar quem está nos cercando, quem são as pessoas que estão ao nosso lado, que possam agregar valores na nossa construção. Eu sempre olho muito o seguinte: quem eu quero ser, exemplos de pessoas que eu, não que eu queira imitar, mas que eu queira pegar um pouco da qualidade daquela pessoa e trazer para minha vida, do que eu quero e do que eu não quero para minha vida. Isso seja na minha área profissional e na minha área pessoal. Eu presto bastante muita atenção. Sou muito observadora. Quem me conhece há muito tempo, sabe, eu sou parnavoeiro. Mas na medida em que eu sou da extremidade, tanto para o lado bom, e quanto também quando eu tô naqueles momentos de tristeza, é tudo extremista. É do 8 a 80. Eu realmente sou assim, porque quando são os meus momentos de alegria, eu comemoro, comemoro, comemoro. Eu choro tanto, choro tanto. Aí, tá triste? Não, é de felicidade, são conquistas. Aí vem a parte da felicidade, mas também quando vem aqueles momentos de tristeza, é a mesma coisa. Fica se isola total. Aham. Na verdade, eu já sou muito, muito, apesar de lidar diariamente com muitas pessoas, Sim. porque só em sala de aula tenho turmas que são cerca de 45 alunos. São 45 pessoas, 45 pensamentos totalmente diferentes do meu. É o trabalho que você leva o trabalho pra casa, né? Isso. Fazer planejamento, final de ano tem aquele processo de caderneta, né? Você ainda faz isso? Não, ou a gente trabalha com um sistema online. Aí, Pra pelo não menos, fazer isso agora pra isso. casa. Aí, pelo menos pra não ter que estar acumulando, Sim. eu já vou fazendo isso em sala de aula, porque como é remoto, pelo celular, notebook, seja o que Então, for. graças a Deus, né? Porque já Aham. vai eu, há 20 anos atrás, levar a caderneta pra casa. Não existe mais isso, Mas minha gente. existe Ainda existe? em alguns lugares. Só que lá a gente trabalha com um sistema online. Olha só, passo de Camaragibe na evolução, Benilson. Tá vendo? Minha Sistema online gente. que a gente trabalha. Isso facilita muito lá do professor. Só que professor não é só professor em sala de aula, no cubículo, aquele quadrado ali, não é. É fora também, porque existem alunos e alunos, que eles eles se espelham em você, tem você como referência. E já outros, não. Infelizmente, o ano passado eu tive um aluno que eu gostava muito, muito, muito dele. E eu sempre pegava no pé. Eu dizia que eu sempre falo isso para qualquer pessoa e esse é a frase que eu carrego para minha vida, que nada você até pode conseguir alguma coisa sem o estudo, mas o estudo ele é a baluarte. Com certeza. A educação ele é a baluarte da sociedade. O estudo é o primordial para sua vida, para o seu crescimento. São os degraus que vão fazer você chegar onde você quiser chegar. Vai doer, vai cansar, porque, como tudo na vida, mas isso é essencial. O estudo é essencial, é extremamente importante para todo mundo. E esse meu aluno, ele sofreu um acidente e veio a falecer. E aquilo mexeu muito comigo, porque um dia antes do falecimento dele, eu tava pegando no pé dele porque ele nunca mais tinha ido pra escola. Aí ele disse, amanhã eu vou. Aí eu, tá certo. Só que o amanhã chegou e infelizmente foi o velório dele. E a idade que você ensina é qual? Fica intermediando entre 11 do ensino fundamental 2, que são sexto, sétimo, oitavo e nono. 11 e 16 anos, mas agora também tô lecionando no EJA, que são pessoas ainda mais velhas que os meus pais. Então, 24 É anos. tudo extremo, porque você tem uma fase adolescente que tem muito aborrecente dentro dessa sala de aulas. E aí você pega o extremo à noite, que já passou de toda essa fase e tá Eles estão buscando. voltando, né? Assim, Isso. a conexão, né? Isso pra voltar, né? Uma parte dos alunos do EJA é muito bom trabalhar com eles. Porque são pessoas que, felizmente ou infelizmente, lá atrás não tiveram as oportunidades que muitos têm hoje.
por motivos, vários motivos. Uns sem condições, outros tinham que trabalhar ao invés de estudar. Tiveram que inverter as ordens, mas não desistiram e hoje estão lá, indo em busca. Eu tenho um aluno da turma do EJA que ele fala, o maior desejo dele é terminar, ir para uma faculdade e ter uma foto com a beca. É a única coisa dele. E ele antes não teve essa oportunidade. Mas não é porque ele não teve a oportunidade lá no passado que ele está deixando esse sonho dele para trás. Não. Mesmo já em uma certa idade, ele está lá, indo em busca daquele sonho dele. Porque pessoas, sempre falo, pessoas são sonhos e pessoas são escolhas. Porque nós somos feitos de sonhos, nós temos muitos sonhos dentro de si. E ainda que às vezes a gente não tenha a oportunidade ou os recursos necessários para realizar aquele sonho no momento, mas vai ter um tempo determinado. Como a Bíblia ela dá muito ênfase nisso. Existe um tempo para tudo abaixo do céu. Vai acontecer. O ser humano ele é muito, muito, muito apressado, quer tudo para ontem. Com certeza. Não sabe esperar. Eu carrego muito isso comigo quando eu lembro da minha aprovação para o teatro. Em 2010. Eu fiz teatro entre 2010 e 2013. Sou apaixonada pelo teatro. E eu fazia com muita frequência. Participava de peças teatrais, de grupos de dança. Eu já até me vesti de homem para participar de uma peça teatral. Porque os meninos da turma, nenhum queriam. Eu digo, não, o problema não vai ser esse. Eu me vesti de homem. Só que naquela época, até hoje, só que antes era mais. Não tinha tanto campo aqui em Alagoas para expandir. E eu dei continuidade aos meus estudos. O que é que acontece? Quando eu coloquei na balança, eu sempre tive o desejo pelo teatro e voltado para a área da educação. E eu sempre disse letras, que é para a língua portuguesa. Aí, quando eu terminei o ensino fundamental 2, fui para o médio. No médio já cursei um técnico na área do turismo. Mas assim que eu saí do ensino médio, já fui entrando para a faculdade para fazer minha graduação em letras. Terminei letras, atuo na minha área, mas o desejo do teatro permaneceu dentro do meu coração. E mês que vem eu já vou iniciar na área do teatro. Aí quando eu boto na questão do tempo, a mentalidade que eu tinha lá atrás não é a mentalidade que eu tenho hoje. Se eu tivesse optado em fazer primeiro teatro e letras, talvez eu não tivesse tido tanto campo, tantas oportunidades e não iria conseguir dar continuidade, porque uma hora outras responsabilidades iriam bater a porta. E hoje, graças ao curso de letras, que também é a minha paixão, e com os recursos que hoje eu tenho, graças a essa minha graduação, eu estou entrando E outro sonho, né? em outro sonho que também... Vai fazer aonde, Andresa, o teatro? Eu vou fazer uma universidade federal, na UFAL. Então, Deus. Que Deus, lindo. Deus, ele me preparou bastante. Vai ter que se virar em 30 agora. Deus, ele me preparou bastante para esse acontecimento, porque eu falava que eu iria, com o recurso da minha graduação em letras, eu iria bancar o teatro. E muito nova, porque você terminou a graduação quantos anos? Eu ia fazer 21 anos. Tão novinha. Eu ia fazer 21 anos quando terminei letras. Aí agora com 24 eu tô iniciando o teatro. E como eu tenho dado ênfase à questão do tempo. Em 2019 eu consegui um intercâmbio para a Colômbia. Só que eu não me sentia preparada. Eu tinha esse desejo dentro de mim. Eu estava no último período da faculdade, mas eu não me sentia preparada. Eu pensava muito na minha família, na minha avó principalmente, porque minha avó é meu xodó. Aquela mulher, assim, força, garra, tudo, é a minha avó. Mas a minha avó sempre fala... Eu já vivi tudo o que eu tenho que viver. Agora é a sua vez de viver os seus sonhos. Tranquilo.
Só que aí eu deixei passar. Quando foi o ano passado, eu fiz a inscrição para um outro intercâmbio, para tentar um outro intercâmbio. Só que dessa vez foi em um outro país. Só que antes desse intercâmbio, eu também fiz a minha inscrição para fazer uma outra graduação, para agregar a minha grade de letras, que é uma outra graduação em letras, só que dessa vez não é o português, é o espanhol. Quando Deus, ele disse assim, o ano de 2023, todos os anos é o meu ano, é o seu ano, é o nosso ano. Mas o ano de 2023, ele disse assim, eu vou caprichar. Aí quando saiu o resultado, foi de uma vez só. Saiu o resultado da minha graduação em espanhol. Meu Deus, que lindo. Saiu o resultado do intercâmbio para a Espanha. E saiu o resultado para o meu curso de teatro. Eu chorava tanto. E eu chorava. E sempre que eu ia olhar no site, antes de olhar, eram momentos que eu estava com o coração sossegado. Como eu falei, eu tenho um hábito de antes de dormir, tanto a leitura dos meus livros, quanto da Bíblia, ouvir música. E nesse dia que saiu o resultado, eu já ia dormir. Só que eu estava muito impaciente. Tava sem sono. Aí eu voltei a ler. Quando eu tô sem sono, eu vou ler. Eu sou a leitura, eu leio cerca entre 4 e 5 livros mensalmente. É o meu costume. É uma coisa que faz... É o seu hobby já. Aí, quando eu terminei de ler de novo, eu fui olhar o site. Quando eu olho lá... E eu não sou de... Eu coloco pra concorrer em ampla concorrência. Eu não sou de estar olhando um a um. Eu já vou lá e digito meu nome. Quando eu olhar Andresa Ingrid Monteiro de Lima. Aí eu começo a chorar. E como eu moro sozinha, sou eu sozinha. Aí eu coloco algum louvor e fico lá chorando. E abraçada comigo mesma. Porque ainda que outras pessoas lá atrás tenham me inspirado, ainda que eu tenha pessoas, mas sou eu e eu. É a Andresa e a Andresa. Então eu comemoro comigo. Aí eu fico chorando. E agradecendo. Quando saiu o resultado do de teatro, eu chorava tanto. Eu passei a madrugada inteira chorando. Porque eu ficava me questionando o tempo todo. Eu não mereço tamanha graça. Eu não mereço. É muita coisa para uma pessoa só. Como pode? Aí eu ia chorando. Mas ao tempo em que eu fico chorando, eu agradeço muito. E aí você vai poder estudar também lá, Andresa? Vou, só que aí eu quero tentar conciliar para fazer o seguinte. A perfeição de Deus. Espanhol. Antes de ir, eu tenho ainda que conseguir uma família que eles chamam de host family, que é onde eu vou poder ficar lá, na Espanha. Só que aí eu vou fazer entre 2 ou 4 períodos de espanhol aqui, e só depois é que eu vou e dou continuidade. Porque aí eu pego as matérias de lá, as disciplinas de lá, e boto na minha grade daqui. Sim. Só que aí, como eu falei, eu fiquei me questionando muito, eu não mereço, mas quando eu olho lá para trás, de toda a construção, do início de tudo, quando eu digo eu não mereço, realmente, por ser pecadora, Deus, ele morreu por todos nós. Então, A gente não merece, mas o amor dele que faz isso, né? Mas ele continua fazendo, ele dá graças imerecidas. Imagina o orgulho da tua mãe, né? Não, o meu pai, a manhinha, ela fala de mim para todas as amigas dela. Aí o painho, ele faz, minha doidinha, essa é a minha... É porque, como eu falei no início, eu sou muito vergonhosa, mas quando eu estou no meio de pessoas muito próximas, ou sozinha, o povo diz assim, eu acredito que você se sinta muito só. Eu não me sinto só, eu converso comigo. Eu fico dançando dentro de casa, gestos. Já eu gosto de estar com pessoas envolvidas, assim. Tem a minha família, né, meu marido e minhas filhas, mas até quando tá em silêncio,
parece que dá um faniquito em mim. E eu ligo pra um, ligo pra outro e fico lá. Eu gosto de estar em movimento. Mas tem um momento que eu preciso estar só pra me encontrar, né? Tem meu momento com Deus ali, minha leitura, tudo. Mas assim, eu de fato, eu nunca tive a experiência de morar só. Nunca tive. Mas eu digo a você, me conhecendo, eu acho que eu dividiria apartamento com alguém. Eu não, Eu não gosto, moraria eu só. gosto de chá. Porque assim, eu já passo o dia todinho. O dia todinho. Com Praticamente gente. você vai dormir. Eu tenho um colega que ele diz que a minha casa é só pra guardar os meus móveis. É. É o que ele sempre fala isso pra mim. Porque você passa o dia todo na atividade, então é só pra dormir, né? E assim, você tem essa paixão pela educação desde criança, Andressa? Desde... Andressa, vai chamar de Andressa. Eu sou filha de professora. A minha mãe, ela é professora do ensino infantil, dos pequenininhos. Mas eu sempre falei pra ela, acho que eu não tenho muita vocação para os pequenos. O negócio é já do Fundamental 2 em diante. Mas eu sempre sempre gostei disso, de estar envolvida. Olha a contradição. Apesar de gostar de estar só, eu gosto de estar envolvida com pessoas, mas quando entra para o segmento da educação, eu sempre falo, eu uso a questão do artigo. Eu não quero ser uma professora, eu quero ser a professora. Eu rendo graças porque eu tive professores incríveis, mas eu também quero ser uma professora incrível. Quando eu me acidentei o ano passado, aí eu passei 15 dias afastada da sala de aula. Do nada, eu tô em casa, aí eu recebo um vídeo no celular. Os meus alunos. Professora Andresa, estamos com saudades. Aí eu choro. Quando eu penso que não. E assim, o meu acidente foi 3 dias antes do meu aniversário. Meu aniversário foi numa sexta. Tô lá. Chega os meus alunos com uma surpresa pra mim. Então, isso. É uma família, né? Isso. Mas é uma prova de que eu sei que eu estou no meu caminho certo. E tem uma frase assim que as pessoas utilizam muito, que quando a gente trabalha com o que ama, não é um trabalho, é um prazer. Eu sinto prazer em estar em sala de aula, eu sou apaixonada pelos meus alunos. Dá dor de cabeça? Dá, muita dor de cabeça. Às vezes eu chego em casa sem voz, mas é prazeroso. E eu imagino como deve ser difícil, assim, a cada dia que passa. A criação em casa também não facilita. Vai pra escola já com cabeça pronta, já o que quer, não respeitando o professor. É o que a gente mais vê agora em redes sociais, né? Esses alunos que entram, essas pessoas que estão entrando pra fazer, chacina, né? Isso pra causar o terror. Até nos interiores aqui mandaram mensagens que ia atacar a escola, faculdade. Então, assim, é muito complicado. E não só isso, né, Andressa? O respeito mesmo do dia a dia pelo professor. Parece que as pessoas estão diminuindo, assim, meu professor. A inversão de valores. É isso aí, tá isso cada aí. dia mais decadente. Porque, assim, com essa questão aí que teve nos interiores também, questão de ameaça. Sim. Teve um dia que eu estava em sala de aula e um aluno meu, ele começou a chorar. Aí ficou o tempo todinho do meu lado, segurando no meu braço, com medo. Então, quer ou quer não, ainda são crianças. E isso afeta também muito o psicológico. Porque as crianças não têm a mentalidade que nós temos. Não tem também tanto a autodefesa que nós temos. O professor, ele não só faz o papel de professor, mas às vezes de um psicólogo, de um pai, de uma mãe, de um irmão. Eu sempre falo, a educação ela é a baluarte da sociedade. Mas a valorização tanto da educação quanto dos profissionais da educação, infelizmente está cada vez mais decadente. Você tem que ter muito amor, porque o professor, para os pais, para alguns, não todos, sem generalizar, o professor ele é o errado. Nem sempre o professor tem a razão. Aí a gente tem que, além de passar o conteúdo da disciplina, tem que falar também sobre a questão da educação, coisa que tem que vir de casa. Isso. E não vem. Às vezes os pais não têm mais controle do filho em casa. Aí o filho vai para a escola, aluno.
Aí quer enfrentar o professor, não quer estudar, não presta atenção, e isso muitas vezes atrapalha quem realmente quer. Interessante que o professor, ele é a profissão que faz todas as outras profissões funcionar, né? Tem que ter um professor, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser bem valorizada, a educação. É professor. E aí, a gente falando sobre isso, sobre propósito, sobre a vida da Andresa. A Andresa lá na infância também foi curada, meninas. Ela teve um pré-diagnóstico de leucemia. Foi isso, Andresa? Isso, 2000 e, salvo engano, 2003. Foi o ano que a minha irmã mais nova nasceu. Eu sempre dou ênfase nisso, que o nascimento dela é o meu renascimento. Na época, eu tava com anemia muito, muito, muito forte. Aí meu sangue tava começando a virar água, eu fiquei interna. Só que aí a minha mãe, sem saber de absolutamente nada, ela tava prestes a ter a minha Irmã. irmã e ela não sabia de nada. Eu já estava interna, aí os meus tios iam lá na minha casa, iam no meu quarto, ficavam chorando. Aí a mãe perguntava o que estava acontecendo. Ninguém dizia nada. Ninguém dizia nada. Aí veio o nascimento da minha irmã e eu interna. Quem ficava comigo tinha um revezamento. Durante o dia ficava uma tia minha e à noite outra tia, que são as irmãs da minha mãe. Só que quando eu recebi alta, quem foi me buscar foi a minha mãe, depois que a minha irmã nasceu. Você é a irmã mais velha, né? Do meu pai e da minha mãe, sim. Mas ainda tem uma irmã mais velha que é só filha do meu pai. Aí, ela quem foi me buscar. Só que eu, 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 eu acho que eu tenho memória fotográfica. Eu lembro muito de casos muito antigos mesmo. Porque assim, 2003, 6 anos mais ou menos eu tinha na época. E eu lembro quando eu tava no corredor do hospital, tava interna eu fiquei primeiro uma semana interna no Paço, que na época tinha internação lá no Paço. Mas depois eu fui transferida para Maceió. Eu lembro quando eu ficava lá nos corredores, aí andava com não sei o nome daquilo, mas que coloca os soros. Sim. Ficava andando pelos corredores, passeando durante o dia. Eu lembro quando a minha mãe chegou. Pronto, para mim foi a minha maior felicidade. E ali foi, não que o início, mas foi mais uma demonstração do amor de Deus comigo e uma forma de dizer: eu tenho planos para a sua vida. Porque daquele momento até a data de hoje já aconteceram várias coisas que sempre reafirmaram o amor dele com a minha vida, não só o amor dele com a minha vida, mas dizendo: eu tenho propósito Com para a sua certeza. vida. Porque eu já tentei tirar minha vida. Hoje, como eu falo, a Andresa lá atrás não é a Andresa de hoje. Os pensamentos que eu tenho hoje eu não tinha lá atrás. De todas as atitudes que eu já tomei, de tudo que eu já tentei fazer, de tudo que eu já fiz, eu aprendi muito. Eu não tinha muito entendimento disso, de questão de ansiedade, essas coisas, que é o mal secular, a ansiedade, depressão, mas muitas pessoas hoje em dia fazem chacotas disso. Mas a mente do ser humano é algo muito complexo. E se você não cuidar da mente, ela vai dominar você. Você vai se tornar refém, vai ser prisioneiro da própria Verdade. mente. E para você sair daquilo ali, sair não da vítima, você sair da vítima para se tornar, não vou usar esse termo do amador, mas para você gerir toda a sua mente, as suas emoções, é muito complicado. A mente humana, ela é muito complicada, então você tem que ter muito domínio dos seus sentimentos. E na época, eu estava no meu quarto período da faculdade. Foi um momento, mesmo sendo muito apaixonada pela educação, pelo curso que eu escolhi, eu pensei em desistir. Foi quando eu comecei a ter muitas crises de ansiedade, de choro. Eu já tive crises de choro ao ponto de desmaiar. Meu Deus. Quando eu tentei tirar a minha própria vida, a primeira vez eu tomei muita medicação, muitos remédios. Aí fui levada para o hospital. Mas não morava só nessa época, ainda não? Não, ainda não, morava com os meus pais. Aí, isso em 2018, eu acabei tendo um baixo rendimento na faculdade.
mas nada que viesse a me atrapalhar. Mas aquilo ali foi um despertar pra mim. Você é uma pessoa que se cobra muito? Muito, 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 muito. Eu não admito errar. As pessoas podem. Eu sempre falo, as pessoas podem tudo. Eu não posso errar. A Andresa, não. Quando ensino fundamental 1, 2, médio, faculdade, mesmo tendo esse baixo rendimento, eu não foi uma coisa que me prejudicasse. Mas quando eu comecei a minha pós-graduação, teve uma disciplina que eu tirei menos da média. Eu chorava tanto, chorava tanto. E a minha mãe desesperada, assim, eu ainda morava com a minha mãe. Eu me tranquei dentro do quarto chorando e a mãe ia perguntando o que era, eu sem falar. Quando eu falei, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa. É porque você, como você falou, você é do extremo, né? Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa. Aí nisso, eu comecei, isso em 2018. Eu tomava cerca de 6 medicações diárias. Eram 3 pela manhã e 3 à noite. Clonazepam, citalopram, Rivotril, amitriptilina, tudo isso eu tomei. Eu fazia acompanhamento tanto com a psicóloga quanto com a psiquiatra. Fazia terapia em grupo, tudo. Mas essa causa todinha, Andres, aí, foi só por conta de estresse, trabalho? Eu acredito que tenha foi sido trauma, o teve alguma coisa, excesso. O excesso. O excesso. Porque chega uma hora que a mente realmente ela cansa. Por isso que eu falei, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba se tornando refém da mente e pronto. E eu tomava medicação, eu apagava, eu não lembrava de nada. De nada, eu ficava tipo um zumbi. Não sabia nada. Eu passei, eu acho que cerca de 3 meses tomando essas medicações. Chegou uma época que eu disse, não, eu não quero mais e eu não vou. Aí eu fui na médica, aí ela, vamos ficar no SOS, que era o Rivotril, que se eu sentisse, porque o corpo ele dá sinais, que eu iria ter alguma crise de choro, ou o coração começasse a palpitar muito. Aí você tomava? Inicialmente eram 6 gotas. Depois diminuiu e ficou para 2. Hoje eu não tomo absolutamente nada. Mas foi algo assim que eu determinei. Eu disse, eu não vou tomar. Fui para ela e disse, eu não vou. E eu não tomei mais. Não tomou? Não tomei. Isso foi em 2018. Quando foi em 2019, eu tive uma outra forte crise. Aquela realmente foi ainda mais forte que a anterior. Por quê? Eu não, até hoje, 5 anos, quase 5 anos depois, eu não lembro do que aconteceu. As únicas coisas que ainda não vai, vem uns flashes na minha mente, é que eu comecei a rasgar minha roupa dentro de casa, eu tava rasgando minha roupa, aí tinha um alicate perto, eu fui pegar pra me furar, comecei a me arranhar todinha com a unha. A única coisa que eu lembro é que o meu irmão me abraçou, de lá pra cá eu não lembro do que aconteceu lá, eu não Meu lembro Deus. de absolutamente nada. Só lembro que o meu irmão me abraçou porque eu tava começando a me cortar com com as unhas e já tinha pegado o alicate. Aí, minha mãe tava dormindo comigo Foi nesse período que você tentou se matar? também. Aí a minha irmã ficava chamando o tempo todo pela minha irmã. A minha irmã ia pra lá, dormia comigo, porque minha irmã já era casada. Minha irmã ia pra lá, dormia comigo, meu irmão dormia comigo, minha mãe dormia comigo. Ficava sempre revezando. Só que aí foi mais ou menos um mês de crises constantemente. Ninguém me deixava ficar só. Só que de lá pra cá, graças a Deus, não tive Amém. mais. Ainda as pessoas são bem. Quando tem algumas coisas assim, que alguém venha a falecer, que eu seja muito apegada, as pessoas têm bem receio em me contar pela forma como eu vou agir. Hoje eu tenho bastante controle. Em 2021, sofri um aborto. Quando eu sofri esse aborto, muitos meio que se assustaram um pouco com a minha reação, porque eu tava bem tranquila. Só que internamente estava mexendo comigo. Eu estava bem sentida. Mas em 2021 já foi uma época que eu entendi e fixei mais naquilo de que existe um propósito. Nada acontece Sim. sem nenhum propósito. É porque a gente, no momento, a gente não foca no,
no que temos para aprender. A gente só foca na dor. E quando a gente foca na dor, ela não passa. É aquela questão assim, se você sabe que vai ter que esperar um longo período, nesse meio tempo que você vai esperar, procure coisas que façam com que a sua mente se distraia e o tempo passe rápido. Meio que um analgésico. Aí, quando os acontecimentos ruins acontecem, quando alguém vem a falecer, tudo, a gente foca muito na dor. Foca muito na dor. Verdade. E esquece das outras coisas, do que tem de bom por trás. Naquela época, quando eu sofri o aborto, eu recebi a seguinte mensagem. Se eu pudesse, uma prima minha mandou assim, se eu pudesse, eu tiraria sua dor e colocaria em mim só para não ver você sofrendo. Porque ainda que eu não estivesse demonstrando, mas internamente eu estava sofrendo, eu estava sentindo. Porque era um filho, é um filho meu. Seria Há quanto tempo já? Ia fazer 3 meses. E ali eu entendi muita coisa quando eu recebi essa mensagem. Foi Deus dizendo assim, eu estou cuidando de você, mas também foi pessoa, porque eu não consigo ver pessoas me admirando. Quando as pessoas começam a me elogiar muito, eu fico sem jeito. É porque as pessoas enxergam coisas que eu não estou enxergando. Mesmo sabendo que existe, mas eu não consigo. Mas hoje você já mudou mais esse pensamento? Mudei porque eu é quem fico fazendo os meus próprios elogios. Hoje eu não sou de esperar que fulano Você não venha... tem necessidade mais de ter, Não, né? eu não sou de esperar alguém chegar e dizer assim, você é isso, você é aquilo. Eu mesmo falo pra mim. Em relação ao teatro, eu lembrei agora, assim, só vamos voltar a esse assunto, mas eu lembrei, você participou da cantata, né? Isso? E você fez o papel da Jezabel. E foi a primeira vez, meninas, que eu vi ela assim, né? Acho que é a primeira, porque eu nunca tinha prestado atenção em peças da igreja, né? E eu disse, menina, a Andressa é super desenrolada, porque eu também gosto muito. Quando eu participava da igreja, assim, na juventude, não que eu não seja jovem, né? Mas há 2 anos atrás, na minha adolescência, eu fazia muita peça da igreja, jogral, quando tinha apresentação de grupo da escola, eu sempre ganhei gincana em primeiro lugar, em peça, eu sempre fui assim, sempre. Aí eu lembro que a gestora do grupo, a coordenadora do grupo de mocidade, ela me dava um jogral, Andressa, assim, tipo, na quinta para apresentar no domingo. Eu ia lá, decorava. E se eu não decorasse, eu lia e fazia um resumo do que eu entendi. De repente, assim, esqueci, eu não ficava boiando. Cri, 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 cri. Eu me desenrolava e ia. E assim, eu sempre gostei muito também. Eu gosto muito de papel, essas coisas. Hoje que não tenho mais, não sei se é por causa da igreja, que o ciclo de senhoras, né, de mulheres não fazem tanta apresentação lá, que nós fazemos parte do mesmo ministério, né, da Kadosh. Um beijo aí para o nosso pastor, nosso líder, pastor Haroldo, pastora Maria, e a Poli, que é a coordenadora da Andresa, né? Um beijo. Manda um beijo para essa turma, Andresa. Beijo, Poli, pastor Haroldo, pastora Maria, a Poli, eles. A igreja foi um presente de Deus para minha vida, que é uma nova fase da minha vida que eu estou vivendo. Foi necessário abrir mão, eu não diria tanto abrir mão, mas não focar, não dar tanto ênfase a coisas lá de trás, a pessoas, a amizades, a lugares, para viver esse meu novo. Fechou o ciclo e vamos começar para outro, iniciar né? um novo. E eu agradeço muito, muito, muito. Eles alimentam muito na fé, a minha fé, me ajudam bastante, na fé principalmente, porque assim, eu sempre falo, eu ainda estou engatinhando na fé. Você tem um ano mais de um ano, né, que é convertida? E não, vai fazer um ano Vai fazer que eu um ano em voltei. outubro. Aí sim, outubro é? E não, vai fazer um ano em julho, mas do meu batismo, que foi um marco pra mim, foi em outubro. Eu era da igreja, só que eu acabei me afastando. Me afastei. Mas eu nunca fui batizada.
Quando eu voltei para o Senhor, para a presença do Senhor o ano passado, que foi em julho, foi uma coisa assim, para mim muito impactante. Por quê? Foi 2 meses após o meu acidente. No dia que fez 2 meses após o meu acidente. E eu falava assim, eu tenho algumas tatuagens e eu dizia assim, eu vou marcar o meu acidente na minha pele. Ia fazer o desenho de uma fênix, o renascimento. E a data do acidente, eu iria fazer isso. Só que eu fui para a igreja um domingo. E lá, quando, após o término da palavra, falou se tinha alguém que não era, tudo. Eu fiquei quieta. Eu não falei que eu não era. Eu permaneci quieta. Só que no meu pensamento, eu disse, eu primeiro vou fazer a tatuagem. Vou fazer primeiro a tatuagem. Depois que eu fizer a tatuagem, eu volto para o Senhor e me dedico na obra. Automaticamente, eu não falei isso pra ninguém, foi no meu pensamento, automaticamente, o meu coração começou a arder. Eu comecei a chorar, compulsivamente, chorando, chorando, chorando. Eu disse, não, eu tenho que ir. Eu fui. Quando teve a oportunidade para o batismo, que foi o quê? Quase 3 meses depois, já em outubro, eu disse, eu também, isso vai ser para fixar ainda mais. É muita responsabilidade. E eu sei que eu sou uma pessoa responsável. Deus me deu a oportunidade de estar aqui. Ele fez por mim, porque a oportunidade que eu tive de estar viva, muitos não tiveram. Ele me escolheu. Então, por que não agradecer, não me dedicar à obra? Eu disse, não, então eu vou fazer. Aí eu fui, eu me batizei. A melhor coisa que eu fiz da minha vida. E hoje eu tenho vivido o extraordinário mesmo, mas foi necessário dar o primeiro passo. Tem uma colega que ela sempre falava assim pra mim, Deus tem muitas coisas pra fazer na sua vida. O Espírito Santo, ele é educado, mas ele só vai fazer se você der a permissão. Você tem que dar espaço, dar liberdade pra deixar ele fazer. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Fui cada vez me apegando ainda mais a Deus. Você foi morrendo e nascendo, morrendo Isso. e nascendo. Fui deixando velhos hábitos, amizades, lugares e dando espaço para deixar Deus trabalhar. Com certeza. Porque, como eu falei, ele me deu a oportunidade. Primeiro, ele me deu a oportunidade de estar viva quando eu nasci da minha mãe. Aí veio a questão da quase leucemia do meu sangue. Depois eu tentei me matar. E ele sempre ali comigo. Ele me deu a oportunidade de realizar sonhos do meu coração. Eu sempre, quando peço as minhas realizações, eu digo, eu quero as minhas coisas, mas primeiro o Senhor tem que querer, tem que coincidir. Se não coincidir, que a sua prevaleça sobre a minha vida. Porque eu sei, aparentemente, eu sei que os meus desejos são bons. Mas é o que eu penso. Deus, ele vê lá atrás, o hoje e lá na frente. Então, ele sabe se realmente que aquilo que eu quero é bom ou não para mim. Então, eu prefiro permitir que ele faça, que a escolha dele prevaleça sobre a minha vida. Porque eu sei que, ainda que, por exemplo, se eu tenho um desejo hoje, mas se esse desejo não for realizado, é Deus. E daí? É Deus. Pode doer um pouquinho ali. Porque o ser humano, ele é um pouquinho pirracento. Ele quer as coisas na hora. Tem que ser as vontades dele. É tudo ele. Às vezes a gente é muito egoísta e fica só no eu. Sou eu quem quer. Tem que ser do meu jeito, tudo. Mas a gente esquece onde entra Deus. O que Deus quer é bem melhor. Vai doer um pouquinho? Vai. Às vezes dói. A fase do processo, né? É isso. Às vezes dói bastante. Deixa angustiada, deixa. Mas depois passa. Como tudo na vida passa. Pelo menos nessa vida aqui. Mas existe uma outra vida a que nós, cristãos, estamos construindo. Que é para viver a vida com o Senhor. Então, para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, a gente tem que permitir, a gente tem que deixar que ele faça tudo o que ele quer fazer.
E é Porque notório esse crescimento seu na igreja, né? A Poli tem aberto espaço aí do grupo jovem, você tem dado saudações, né? Você que é uma pessoa que é conhecida, gosta de ler, com certeza deve meditar na palavra, deve ter seu esboço, deve ter seu momento ali de anotar, né? eu Então, com certeza é notório. quando estou lendo a Bíblia, eu digo que eu viajo. Eu vi, eu tenho que ler a Bíblia toda. Aí eu fui, baixei um aplicativo no celular que tem um plano de 180 dias, terminar a leitura da Bíblia. Eu comecei a ler. Ainda no primeiro livro, em Gênesis, eu lá, viajando em alguns acontecimentos. Porque a leitura não é só ler, você tem que imaginar. Aí eu comecei a imaginar diversas situações. A história de José, que todo mundo conhece. Eu chorei Ela horrores. nos permite, né, entrar naquele mundo Aham. ali, né? A Eu leitura. chorei horrores com a história de José. Eu fiquei imaginando no momento em que José ele teve a oportunidade de fazer, meio que de dar o troco aos irmãos. Mas ele fez diferente. E ele ainda testou o irmão quando pediu para deixar o outro irmão lá e ir buscar o pai. E os irmãos eles não quiseram fazer a mesma coisa que fizeram lá no passado com José. Aí eu imaginei o momento que José tira as vestes, se revela que é José. Eu comecei a chorar, chorando muito. É muito bom. Você cria um vínculo com aquele personagem, você praticamente Uhum. se vê ali. Tem personagem que já é seu, diga, é minha história, aí é tudo meu, né? Quando entra da história de Abrão, que era Abrão e tornou-se Abraão. Deus o tornou Abraão, porque o nome dele não era Abraão, era Abrão. Tornou Abraão, que ele teve que levar o filho para o sacrifício, teve que mandar um outro filho embora. Assim, enquanto mãe, enquanto pai, isso, assim, mãe e pai mesmo. Isso é para dilacerar a sua alma, o seu coração, tá? Só que ele confiou cegamente, ele confiou em Deus. Se Deus pediu, obedecer ao Senhor. Mas com certeza aquilo feriu o coração dele quando ele pediu que a outra fosse embora com o seu filho. Quando levou o filho ao holocausto para dar como oferta. Lá no momento Deus proveu, mas com certeza aquilo feriu o coração dele. Então eu dei muito ênfase nessa parte daí. E eu trouxe para minha vida a questão da obediência. Obedecer ao Senhor e temer também. Não é ter medo, porque são coisas diferentes, né? Ter medo a gente fica receoso, retraído, mas quando a gente teme ao Senhor, Ele faz. Quando a gente é obediente ao Senhor, Ele faz. Tudo é uma questão de visão. A gente tem que deixar a nossa mente e o nosso coração Com também certeza. aberto. Porque a partir do momento que a gente deixa a mente e o coração aberto, Deus faz. Não tem para onde. E é não ter pressa também. Deixar o tempo dele. Vai acontecer. Às vezes a gente acaba olhando muito para outra pessoa, que as coisas na vida das outras pessoas estão andando, estão acontecendo, mas a gente acaba esquecendo que são pessoas diferentes. O meu processo é totalmente diferente do seu. E não é porque. E outra coisa, os meus sonhos também são diferentes dos seus. Da sua vida vai ser de uma forma, da minha vida vai ser de outra forma. Tem que respeitar, né, Andresa? Isso. Você sempre gostou, Andresa, de ter o cabelo assim diferente, uma cor diferente. Eu não paro de olhar pra mão dela, minha gente, porque a mão dela tá cheia de anéis aqui. Anéis lindo, maravilhoso aqui, ó. Tá aqui ela falando, gesticulando com a mão e aqui só olhando pra mão dela Eu sou linda. fã de anéis. É, ela tem uma letra de uma música que diz assim: visões padronizadas não cabem no meu padrão. Se eu disser a você que, olha, eu já tive o cabelo. Vamos lá, vamos na mão. Rosa, lilás, verde, azul, loiro e agora eu tô no ruivo. Meu Deus. Cabelo rosa, rosa, rosa. Foi o meu primeiro. Eu fiz só a mecha rosa. Eu digo, vamos fazer um teste. Minha mãe, você vai ficar careca. Eu digo, se eu ficar careca, eu não trabalho, a senhora compra peruca. Eu só trabalhava. Aí ela, você vai ficar careca.
iniciei com a mecha rosa. Da mecha rosa, Foi tem pro um cabelo. tempo, aí eu usava muito o cabelo camada, repicada. Tudo lilás. Depois do lilás já foi ficando mais um pouquinho roxo. Aí eu fui para o azul e verde. Meu Deus do céu. Aí depois eu fiquei só com loiro. Já fiquei com ele platinado. Eu lembro que quando eu iniciei a faculdade, foi quando eu estava com o rosa. Aí tem uma colega minha que ela disse assim, você começou com o rosa, vamos ver qual a cor que a gente vai colar grau. Qual a cor que vai estar. Aí a gente estava mais um castanho. Depois eu parei. Eu disse, não, vou dar um tempo. Aí ficou todo natural. Depois disso de todo natural, fiz só uma mechinha ruiva. Depois fiz luzes. Depois foi ele todo. Por enquanto. Gosta de mudar, Eu né, vou Andresa? deixar. Por enquanto, É eu vou isso aí, deixar. gosta de mudar. A gente vai aqui chamar o Benias pra tirar uma foto nossa, pra continuar esse bate-papo, pra concluir aqui. Aprendendo com a Andresa. Andresa com S. Sim, tem um mimozinho pra Andresa aqui, pra ela tomar água. Tomar água lá. Ensinando e tem que estar com uma vida saudável. Aí você escolhe colocar aqui ou água ou coca. Tô brincando, minha gente. Coloca água, viu? O Ibis que fica pra morrer com isso. Olha aqui, da Bela Gráfica. Podcast femininas pra você tomar água. E um bolo delicioso da minha amiga parceira do meu coração, Jocicleide Muniz. Olha que delícia. Isso é uma tentação. Olha que delícia! É uma tentação. Meu Deus do céu, minha amiga Jocicleide Muniz. Olha, delicioso. Marca todo mundo lá. Isso aqui é pra você. Bela Gráfica. Jocicleide. Vamos tirar uma foto e vou colocar ali no cantinho pra você. Olha pra ali, pro Benielson. Pode segurar. Isso. A garrafa é um incentivo, porque eu sou péssima pra tomar água. Tá vendo? Olha aí, tem um propósito. Péssima, Tomar péssima. água. Tem que tomar água, se hidratar. Principalmente na cidade que você mora. Que é próximo de praia, né? Todo mundo ali. Então, litoral maravilhoso. Andresa, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Vamos falar aqui sobre um ponto que a gente conversava nos bastidores em relação às mães ter cuidado. Como você lidar com muitas pessoas com várias fases de idade e também, a gente estava falando aqui sobre pessoas que são abusadas, tanto sexualmente como tentativas de abuso, até às vezes não chega a fazer o ato, mas fica ali alimentando na cabeça da criança, né? E acaba... Não comete o ato, mas torna-se também um abuso, É um tipo de abuso. psicológico, porque também mexe certeza. muito com a mente. E aí, com 8 anos de idade, você sofreu um abuso desse nível. Vamos lá. Eu era péssima para tocar nesse assunto. Isso mexia muito comigo, porque foi uma fase da minha vida que mudou totalmente, virou a minha vida de cabeça para baixo. Porque eu sempre fui uma menina muito ativa mesmo. Eu participava de tudo da escola. Eu era líder da turma, na época eu era presidente da turma. E quando isso aconteceu, mudou. Foi uma fase assim que eu acabei me desconstruindo. Eu regredi muito. Eu tinha entre 8 e 9 anos na época. Esse caso até repercutiu bastante lá no Paço. Sofri uma tentativa. Mas, como eu falei, sempre fui de fazer alarde. Então, já expus logo. Só que eu não sabia que essa pessoa da tentativa comigo já estava sendo monitorado. Já tinham pessoas observando. Na época eu fui para Maceió fazer exame corpo de delito. Prestei depoimento para conselho, promotor. Teve todo um processo. Na época, salvo engano, até reportagem do Fique Alerta na época. Foi lá para a porta da minha casa. E assim, o que acontece? Eu dou graças a Deus por o apoio dos meus pais. Do painho e da mainha. Mas nem todas as pessoas tiveram essa mesma oportunidade que na época eu tive. Várias meninas foram aliciadas, várias meninas mesmo. O cara, ele tinha uma borracharia lá no município. Eu não sei que fim levou. Tome água.
Você não tomou água ainda? Eu vou tomar. Eu tomei a minha água toda, ela não tá tomando água. Eu não sei que fim levou, mas na época isso me deixou muito retraída. Eu participava de um grupo de danças que era dança portuguesa. E eu saí do grupo. O meu comportamento mudou. Eu não queria saber de ninguém. Eu não queria saber de escola. Eu não queria saber de nada. Até voltar a ter mais ou menos uma rotina normal, foi um processo muito, muito longo e muito difícil. Porque quando eu saía na rua, as pessoas ficavam me apontando, fazendo perguntas indesejadas o tempo todo. E assim, Imagina o psicológico da criança. eu tinha sido a vítima, assim como as outras meninas também. Mas a sociedade, elas não estavam nos vendo como vítima. Elas não nos viam como vítima. Aconteceu porque elas permitiram, eram isso que falavam. Elas permitiram que isso acontecesse. Elas deram liberdade para que isso acontecesse. E crianças, 8, 9 anos é uma criança. Aí acaba que a nossa ordem, ela é invertida. Tive que pular a fase de estar curtindo a criança que eu era, de curtir enquanto criança, e já para ir para uma outra fase. Isso também mexeu muito com o meu psicológico. Isso mexe com o psicológico do ser humano. E se você não cuidar, Vira um adulto frustrado. fica. Aí reflete também muito lá na frente. E é muito, muito importante a atenção dos pais, a atenção da família, cuidado redobrado. Porque assim, é um mundo. É um mundo onde Satanás está reinando e pessoas se deixam levar por esse ser. Pessoas se deixam levar por esse ser e cometem atos sem pensar nas consequências. Consequências que acarretam muitas, muitas coisas para as pessoas. Ano passado teve um fato que aconteceu próximo a mim também, dentro da minha família, que mexeu muito comigo, porque foi automático. Quando eu soube da notícia, eu estava dentro de um carro, estava trabalhando dentro de um carro, comecei a chorar dentro do carro. Eu gritava e chorando, porque eu lembrei logo do que aconteceu comigo. E eu não queria nunca, não quero nunca que ninguém venha a passar por esse tormento. Porque é um tormento. Isso aconteceu, eu tinha entre 8 e 10 anos, foi lá em 2000. Não, entre 8 e 9 anos, isso foi lá em 2008, se não me engano. Foram quase 3 anos da minha vida estagnada, porque eu fazia só o que eu tinha que fazer e deixava o resto pra lá. Não tava nem aí pra nada. Aí aos poucos eu fui voltando para o que eu fazia, mas foi todo um processo. Graças a Deus que não chegou a acontecer, né, Andresa? Graças a Deus. Graças a Deus. Só que assim, é como a gente tá falando, deixa aqui um alerta para as mães, para os pais que vão assistir esse episódio, que está assistindo esse episódio. Você tem que ter cuidado, conversar com a sua filha e de fato acreditar. Porque quando a pessoa tem coragem de confessar, é uma tremenda coragem. Porque muitos fazem o quê? Fica ali maquinando na cabeça, se contar o Ameaça. fica ameaçando. E acaba, às vezes, a criança sendo frustrada. E outra, eu já ouvi diversas mulheres, hoje, que são mulheres adultas, que na fase da infância ou adolescência, elas foram estupradas. Começou como um toque, depois foi troca de dinheiro, troca de algum produto, e ela foi gostando e acabou se prostituindo. E ficou achando normal. Então, assim, tem que observar quando seu filho chega em casa com uma coisa diferente, tem que observar quando acontece alguma coisa de vizinho, né, Andresa? De tio, dentro de casa. Dentro de casa, tá? Então, assim, vamos observar mais e acreditar. Fica aqui um alerta. Graças a Deus, na vida da Andresa não aconteceu ato, mas mexeu muito com a vida dela e hoje ela tá curada. Tá curada e através dela tá curando outras meninas que podem chegar na sala de aula, né, Andresa? E poder partilhar com você, né? Eu, em questão de sala de aula, eu tento ser ao máximo. Assim, pra ter, você precisa ser. Pra ter uma amiga, eu preciso ser amiga. Eu tento ao máximo, ser a amiga dos meus alunos. Porque eu sou uma pessoa muito emocionada, muito emotiva, muito, muito, muito emotiva. Quando vejo algumas situações dos meus alunos, aquilo dali já me deixa comovida, aí dá vontade de chorar. Pronto,
Na segunda-feira eu tava na sala de aula, ministrando aula e chorando. Chorando quando um aluno mais velho que o meu pai me chamou de tia. Para muitos, isso é assim, é algo balelo, é balela, balela. Mas não, eu fiquei comovida. Às vezes tem situações de alunos que eles têm os desejos, têm os sonhos deles. Tem a questão da família que não tem muita condição financeira de dar. E eu começo a imaginar. Porque século XXI, o ano de 2023, e infelizmente muitas pessoas vivem situações de vulnerabilidade, vivem situações precárias, muito precárias. Você escuta muito lá na sua sala, assim, tipo, toda professora acho que pergunta, o que é que você quer ser quando crescer? Pronto. Até chegar e sair, é todo. Vamos falar igual o Matuto, é um arrudeio. Eu faço uma dinâmica até para não ser muito invasiva e não chegar já dizendo assim, o que você quer ser quando crescer. Eu faço uma dinâmica para ter noção, porque, como eu falei, o professor Júlio também, ele é psicólogo. Você, através de sair, alguns alunos são vergonhosos e não querem falar. Aí a gente, como eu sou da área de linguagens, eu trabalho muito também com a questão da produção textual. Aí, quando eu sinto que a turma, ela não é de participativa no quesito de estar falando, eu pulo para a área da produção. Eu peço para eles produzirem. Aí eu tenho um aluno que diz assim, eu não tenho sonho nenhum. Eu digo, tenho. Eu tenho certeza que você tem. Ah, tenho não, tia, tem. Se você hoje tivesse condições de fazer algo, de ter algo, você faria o quê? Aí, pronto. Eu iria ser bombeiro. Eu digo, isso é um sonho. A gente tem que despertar, o professor tem que despertar e sem ser muito invasivo, tem que despertar o desejo no aluno. Já teve sonhos absurdos? Eu tô rendo graças ao Senhor, porque todos os desejos que estavam aqui dentro estão sendo realizados, alguns foram realizados e vou continuar. Porém, eu acho que hoje eu tenho vivido bem mais do que eu sonhei. Deus, ele tem me proporcionado viver muito além do que eu queria, do sonho da menininha, da Andressa que via brincando com barro no quintal da casa da avó. Eu tenho vivido, Deus tem me proporcionado viver bem Sempre mais. morou no Passo, Andressa? Sempre morei no Passo. Porém, eu nem sempre tive desejo de permanecer lá. Hoje eu vivo porque eu aceitei que Deus tem coisas para fazer na minha vida naquele lugar. Sim. Deus vai usar a minha vida para transformar vidas. Todas as vezes que eu pensei em ir embora, algo me fez ficar. Deus já usou muitas pessoas para dizer assim. Uma vez eu na igreja. Uma vez eu na Me igreja. dá um guardanapozinho aí, Benielson. Uma vez eu na igreja, um dia antes eu tava falando comigo. Eu disse, vou começar a me planejar pra ir embora. Eu quero voar. Eu sou apaixonada por viagens. Eu amo viajar. Amo viajar. E eu tava me planejando conversando comigo. Eu já morava só nessa época. Comecei a me planejar para ir embora, morar fora. Quando foi no outro dia que eu fui para a igreja, Deus usou uma pessoa que nunca nem me viu na terra para dizer que ainda não era o momento de sair de onde eu queria sair e que eu iria sair, mas que existia um tempo determinado para a minha saída e que antes de sair ele ainda iria fazer muitas coisas. Deus já usou muitas pessoas para falar coisas nisso aí. Aí foi quando eu comecei a de fato a entender. Mas eu sempre morei no Passo, minha família é toda do Passo. Eu vou mudar um pouquinho aqui o assunto, mas eu quero dar um gás. Todos os dias quando eu entro em sala de aula, todos os dias quando eu saio, todas as oportunidades que eu tenho de falar sobre sonho, sobre desejos, eu falo sempre para as pessoas. Eu tento ao máximo colocar dentro da pessoa o desejo de não parar, de não desistir e de estudar. Porque assim, os estudos você pode conseguir, mas o estudo ele vai ser o degrau do seu sucesso.
ele é o degrau do seu sucesso. Ainda que seja, assim, cansativo. Porque é cansativo, não é fácil você estar em sala de aula 5 horas, ouvindo assuntos diversos, às vezes a mente fica embaralhada, não é fácil para o aluno. Mas não é porque não é fácil que a gente vai desistir, que a gente vai parar. Nananina, não. E eu sempre tive como espelho nesse quesito estudo, além dos meus pais, um tio meu. O meu tio, ele saía 3 horas da manhã para cortar cana, chegava às 6 horas da noite e ia para a escola. Hoje o meu tio, ele é formado em recursos humanos, trabalha dentro dessa área dele em hotéis e pousadas. Ele poderia ter se limitado apenas ao corte da cana, conquistar o mínimo e pronto. Mas ele não se limitou a isso. Eu recebo mensagens de pessoas dizendo assim: eu me espelho em você. Aí eu fico, eu não sou, eu sou só a Andresa. Quando as pessoas dizem, mas eu digo, mas eu sou a Andresa. Aí, eu admiro você, mas eu sou eu, a Andresa. Aí eu tenho um colega que ele diz Ah, o assim. guardanapozinho. Eu tenho um colega que ele diz assim: mas é essa Andresa que as pessoas admiram. Certeza. É essa Andresa que as pessoas têm como um espelho. E assim, quando eu começo. Eu tô escrevendo um livro. Eu tô escrevendo um livro, porque assim como eu sou amante da leitura, também, consequentemente, da Meu escrita. Deus, muita coisa, tá vendo? Eu tô escrevendo um livro e por anos eu deixei esse sonho lá, parado, guardado. Só que Deus usou agora no retiro. Minha primeira experiência com o retiro. Eu nunca tinha ido. Minha primeira experiência com o retiro. Minha primeira experiência com o Espírito Santo, que eu não sei explicar. E se você me coloca para fazer uma redação, daqui a pouco eu vou lhe entregar pronta. Com um tema que você me der, eu vou lhe dar. Mas para falar da minha experiência com o Espírito Santo, eu não tenho palavras no mundo que consigam descrever. Eu tenho uma tatuagem com o nome Inefável. Aí as pessoas, o que significa isso? Eu digo, eu sou uma pessoa inefável, mas o que é inefável? É uma pessoa que você não pode descrever, que você não consegue descrever. Mas você é isso? Eu digo, eu sou sim. Quem disse que eu não sou? É essa palavra que eu uso também para usar para a minha experiência com o Espírito Santo. Eu não consigo descrever. É uma coisa sobrenatural. Foi a melhor experiência da minha vida. E lá no retiro, quando falou das torrentes de Negev, que eu lembro que eu estava internamente passando por situações assim. Eu estava realmente no deserto e sozinha, porque eu não sou de estar compartilhando as minhas dores. Tá doendo? Tá, mas é minha dor. Tá machucando? Tá, mas tá machucando em mim. A outra pessoa não pode. Não pode. E eu lá, sofrendo. Eu disse, não, agora é o tempo de florescer. Eu vou florescer. Eu vou sair e as pessoas não precisam saber dessa parte que tá machucando, que tá cortando a alma. Ninguém precisa saber disso. Eu disse, agora é meu momento de florescer, agora sou eu. Amém. Eu vou voltar a escrever. Voltei a escrever. Ai, meu Deus, qual vai ser o título do meu livro? Qual vai ser o título do meu livro? Que foi uma coisa assim, uma incógnita pra mim. O título do meu livro. Aí eu disse, não. Eu vou falar sobre resiliência e resignação. Retroceder também nos leva para frente. Resiliência é o fato de você estar ali, mesmo diante dos acontecimentos, das dores, e se manter firme. Já a resignação é quando nós somos condicionados a situações. A gente foi condicionado àquela situação não é porque a gente quis, não foi porque eu fiz aquela escolha, foi porque por algum motivo nós caímos ali. E aquela situação aconteceu, mas a gente teve que aceitar. E às vezes a gente para, estaciona, mas esse parar e se estacionar também vai nos levar para frente, porque uma hora a gente vai dar continuidade, a gente vai prosseguir. E você tem que procurar agora uma editora. É.
Uma editora. Eu sempre fui muito escrever. Eu tenho poema, eu tenho um texto falando sobre o Paço, sobre o aniversário do Paço. Tenho um Que poema, coisa boa. tenho poesia. Eu sempre fui muito. Eu não sei o que é que eu tenho, não, porque eu não sei parar. Eu não sei parar. Eu tenho um amigo que ele diz assim: você é igual a bicicleta, se parar, cai. É. Se eu não sei, foram dias péssimos do quando eu me acidentei e fiquei Fazer um ano agora, 30 de maio, não é isso? isso, um ano. Milagre. Um ano que Deus me deu mais uma oportunidade de estar Glória a viva. Deus. E se hoje você pudesse tomar um cafezinho, uma coca gelada na beira ali da praia da Barra de Camaragibe, com qualquer pessoa do mundo secular, qualquer pessoa que você queira sentar, que você não tem acesso, ou que foi lá do passado, com quem você sentaria hoje? Hoje, pode ser alguém que já se foi, Pode ser qualquer pessoa. seria com o meu primo, que é esse que eu tenho a tatuagem. Nós tínhamos muitos planos para viver. Assim, ele sempre também foi muito apaixonado pelos estudos. Ele era muito focado nos estudos, mas infelizmente ele teve que ir. Ele faz quanto tempo que foi embora? 10 anos, mês passado. Ele teve que ir, ele tinha. Na época ele tinha 16 anos. Ele faleceu. Foi uma gripe. Uma gripe que virou pneumonia e foi pro hospital, pegou bactéria, tudo. E nós tínhamos sonhos em comum, planos, e um sempre incentivando o outro. Um sempre incentivando o outro. Mas, e eu sempre dizia assim, eu perdi fulano. Eu perdi. Depois eu disse, não, eu não perdi ninguém. Viveu tudo o que tinha de viver, o tempo necessário para viver. Eu não perdi. Um dia nós vamos nos reencontrar. Se eu pudesse, Seria ele. seria ele, porque assim, em tudo que eu faço, todas as minhas conquistas, eu sei que tem um pouco dele em mim. Tem, com toda certeza. Aí podem dizer assim, por que não o seu filho? Tem o meu momento, vai chegar um dia o meu momento. Eu sei que no tempo determinado por Deus, eu vou ser mãe novamente, de fato. Sim, Porque com certeza. filhos eu já tenho os meus alunos, tenho o Patrick, tenho o João, tenho a Evinha, são as pessoas que convivem comigo diariamente, que mesmo não indo na minha casa, mesmo às vezes não falando todos os dias, mas são os meus filhos que sempre falam, me pedem conselho, vem na Andressa uma imagem de mãe. Mas vai chegar o momento de você gerar. Vai. Tudo tem um momento certo. Você é muito nova, tem muita coisa pra acontecer. 24 anos. É muita coisa pra acontecer. Como era o nome do seu primo que foi embora? Emerson. Hoje, se pudesse sentar na beira da praia, Seria justamente seria com Emerson. com ele. E eu iria falar de absolutamente tudo. Tudo. Eu sei que existe o orgulho da pessoa que eu me tornei, da Andresa, que se tornou, que está aqui hoje. Eu gosto de passar uma atividade assim para os meus alunos. Isso serve também de reflexão para as pessoas. Escrever uma carta para o seu eu do futuro e uma carta para o seu eu do passado. Quem você quer ser quando estiver lá daqui a 5 anos e o que você diria para a pessoa, para você de lá atrás. Isso é muito bom, porque a gente às vezes reclama tanto. Verdade. A gente reclama tanto do nosso cenário atual, do que a gente está vivendo atualmente, mas a gente acaba esquecendo de que passamos por trancos e barrancos lá atrás. A gente acaba esquecendo Com e certeza. não agradece. Não agradece. Eu já ia perguntar a você, que seria isso, né? Se aqui tivesse um espelho, o que é que você diria para aquela Andresa que passou praticamente 3 anos tomando remédio, sem perspectiva, e ela vê essa mulher que ela se tornou hoje? Eu sempre posto, quando eu posto foto minha, eu digo assim, eu sinto muito orgulho de você, Andresa. Aí eu, vírgula, Andresa, como se eu estivesse falando para outra pessoa, mas eu estou falando para mim mesma. Porque eu sinto muito orgulho de mim, de quem eu me tornei. A minha mãe às vezes diz que eu sou muito besta.
É porque eu não sei dizer não para as pessoas. Eu faço pelas pessoas. Tiago Brunelli diz assim: faça tudo pelas pessoas, seja pelas pessoas, mas não espere nada delas. O que eu fizer por você ou por qualquer outra pessoa, eu não estou esperando recompensa nenhuma. Se você não reconhecer e ainda assim for ingrato comigo, Deus vai reconhecer. Deus abençoe a sua, continue abençoando a sua vida. E que não aconteça com você o que aconteceu comigo, o fato de você talvez ter sido ingrato comigo. Eu reclamo não. Fica intrigado? Não fico. Fazer de novo, faço. Faço quantas vezes for necessário. Deve ser meia dura, né? Você vai fazer, né, Andresa? Eu faço, eu continuo fazendo. Quantas vezes forem necessárias, eu vou continuar fazendo. Porque eu não perco nada. Essa é a minha essência. É o coração da Andresa. Sou eu. Eu não posso permitir que atitudes de outras pessoas me transformem, me moldem, façam-me com que eu seja uma outra pessoa. Eu não posso nunca permitir que isso aconteça. Amém. Amiga, eu queria muito mais tempo para conversar com você. Mas deixar. aí eu quero que você mande aí um beijo especial para todos os seus alunos, a turminha do Passo. Nessa câmera aqui, né, Benelson? E também, aproveitando, já vamos iniciar o mês das mães, mês de maio. E aí você vai deixar também o seu recadinho já para sua mamãe. Como é o nome da sua mãe? Mariluce. Pra Mariluce. Lúcia ou Lucy? Lucy. Só que eu Lucy. chamo de Bob. Se ela ouvir isso, ela vai dizer assim: vai reclamar tanto. Ninguém tá ouvindo que o apelido dela é Pop, é? Não, Bob, eu chamo de Bob. Bob. E ninguém tá ouvindo, só eu, Andrés Wibes e o Beniel, você tá ouvindo isso. E pra sua vozinha também, né? Que é sua mamãe, né? A minha velha. Então deixa aí um beijo pros seus alunos e deixa um beijo aí pras suas duas mulheres aí, que a gente já vai fazer um corte especial daqui pra o Beijo das Mães. Então aproveita aí esse momento. Primeiro, eu sou extremamente grata pela vida de vocês, dos meus alunos, porque na medida que estou ensinando, eu também estou aprendendo. Vocês são fundamentais no processo da Andresa. Na Andresa. Quem é a Andresa? Então, eu sou extremamente grata. Como eu falo todos os dias em sala de aula, Deus abençoe a vida de vocês e que vocês prosperem muito. Então, eu quero deixar um beijo para vocês. E pra maninha e pra avó, eu sou extremamente, muito apaixonada por vocês. Vocês fazem parte da minha construção, da construção da Andresa. E também para todas as mães, um feliz Dia das Mães. Vocês são a peça fundamental da nossa existência. Extremamente importante para a nossa existência. Quem dá carinho, dá conforto, é consolo, é abrigo. Feliz Dia das Mães pra ela, né, Andresa? Feliz Dia das Mães. Amém. Então, minha amiga, olha, foi a primeira professora que eu conversei assim novinha. Que Deus abençoe você, o seu futuro. Eu postei esses dias lá nas redes sociais até uma frase que eu vi de uma pregadora muito conhecida que eu amo, que é a Raquel Lima, e eu guardei no meu coração que a promessa nunca vai ser comparada ao cenário. Nunca vai ser. Deus libera uma promessa na sua vida que o cenário não tem nada a ver e você tem que se agarrar ali. Então, assim, que Deus possa lhe abençoar em todas as áreas da sua vida. Eu sei que você é uma jovem muito sonhadora e tem muitas conquistas vindo por aí. É só uma vírgula de tudo que Deus tem para fazer ainda. No seu livro, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Que quando Deus preparar a sua editora, preparar todo o material, a gente vai vir contar a sua história também. E assim, é mais uma mulher que eu tenho extraído e vejo, assim, uma garra, uma força muito grande em você. A gente tem contato já na igreja, mas a gente nunca tinha sentado, de fato, para conversar. Dizer, Andresa, me conta a sua história, me conta a sua história. Então, assim, eu tenho uma alegria em recebê-la hoje, Andresa, e saber que você fechou algumas cicatrizes que perdoar não é lembrar, perdoar é não doer mais, né? Então, assim, tem coisas que lá atrás que já foram perdoadas, já é outra Andresa, já é outra história. E na vida espiritual, que você cresça. Amém. E assim como foi dito lá no nosso retiro, como as torrentes de Negueb, né? Que você venha florescer no meio do deserto e venha dar muitas flores e frutos para a glória de Deus, viu? Foi um prazer lhe receber aqui. Um prazer, tenho foi certeza mesmo. que tem
muitas mulheres que vão se inspirar muito na sua história. E tem muita coisa para acontecer em nome de Jesus, viu? É só o começo de um novo tempo aí na sua vida. E se eu for deixar aqui um versículo para você, é que eu falo muito nela, é sobre Ruth. Ruth e Noemi é duas personagens que eu amo muito. Então, assim, tem momentos da nossa vida que a gente vai precisar deixar um e andar com o outro. Então, tem momentos, como você é muito fã de leitura, você entende muito bem isso, que tem momentos e fases que a gente tem que fechar um ciclo para iniciar outros. Então, que Deus possa aí, nessa conexão nova de aberturas de ciclos, nesse mês que está iniciando, que Ele possa trazer conexões do céu para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Aí fica os seus créditos finais para agradecer a turma, pedir para as pessoas ir lá, depois assistir. Vamos lá. Ainda tô aqui um pouquinho anestesiada. Mas o que eu tenho a falar é agradecer a você em estar aqui me ouvindo e também ser porta para outras pessoas, para outras mulheres, para que outras mulheres tenham a ousadia que você tem, que venham se inspirar em você para não desistir. Amém. Não parar. Que outras pessoas olhem para você e dizem assim, eu não posso parar. Veja você como um espelho. Aos meninos também, que eu conheci hoje. Eu não sei o nome dele. Ibis. O Ibis. O Benielso. E a todos vocês de casa que vão nos assistir, não deixem de assistir esse também, como também os episódios anteriores. Vejam não só em mim, como também nas outras pessoas, inspiração, motivação, exemplos de pessoas para que vocês não venham a desistir. E se eu pudesse dar um conselho, que eu diria, é não permitir que pessoas do passado voltem a falar do seu passado. Essas pessoas elas vão estar só dando ênfase nisso para você desistir do seu agora e do seu futuro. Verdade. Deixa pra lá atrás. O que passou, passou. É um tempo novo, vida nova. Isso. Deus te abençoe, minha amiga. Amém. E eu quero agradecer aqui aos meus parceiros, Atacarejo Santo Antônio, Clínica Medicar, Copac, Camaragibe, Ponto de Creto, Close da Anne, minha amiga Joelida Santiago, cabeleireira maravilhosa, Clínica Eliodonto, tá precisando de um sorriso bonito? Olha, Clínica Eliodonto, viu? Meus parceiros daqui, minha amiga Jussi, que faz maquiagem incrível, Estúdio Jussiana Souza, não é isso, Benielso? Benielso Fotografia, Ibis Cardoso, e não esquece, toda sexta-feira, a partir das 18 horas, tem vídeo novo lá no nosso canal. Viva o seu propósito, tenha foco, esqueça o que passou e vai pra cima. Em nome de Jesus, eu te encontro no próximo episódio do podcast Femininas.